Olá, começando mais um Beneficência na TV. O programa de hoje, parte dele é para vocês, homens. Fiquem atentos. Novembro Azul, mês de prevenção, de diagnóstico precoce ao câncer de próstata. Eu converso com o urologista Paulo Tadeu Dib, que vai falar sobre mitos, verdades, o tratamento e a importância de se fazer o exame para um diagnóstico precoce. E ainda você confere a segunda parte do Outubro Rosa realizado na Beneficência Portuguesa. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Mês de novembro azul. Esse mês é dedicado à conscientização do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, homens, atenção, porque esse programa hoje é para vocês, hein? E eu converso sobre esse assunto com o urologista da Beneficência Portuguesa, Dr. Paulo Tadeu Dib. Tudo bem, doutor? Sim, ótimo. Vamos lá, doutor. O homem, vou começar já com essa pergunta que eu acho que é mais polêmica, assim. O homem ainda tem medo de fazer o tal exame de toque? Olha, eu estou há 32 anos na área. Antigamente era realmente complicado, hoje não. Hoje pouca gente tem receio do exame de toque. Eles entendem que é um exame muito importante, é um exame médico como outros tão ruins ou piores do que o toque, como colonoscopia, que todo mundo faz e sabe que é necessário. E alguns vêm pedindo inclusive para que você faça o exame, já que o toque não é o único exame importante para câncer de próstata, né? Mas eu sempre falo que eu sobrevivo graças às mulheres. São as esposas, na maioria das vezes, que fazem com que eles venham ao consultório e façam um check-up. A partir de que idade ele tem que começar a pensar em fazer já o exame, doutor? A partir dos 40 anos é importante. Não tem na literatura médica descrição abaixo de 40 anos. Mas eu mesmo já vi muito caso e já operei vários pacientes com 43, 44, 45. Então, o correto é a partir dos 40 anos. Fator de risco? Sem dúvida, a genética é o principal. Então, se o pai teve câncer de próstata, toda a linhagem paterna, o lado materno não interfere nisso. Por exemplo, se o avô do lado do pai, então o avô paterno teve, esse indivíduo tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que quem não tem esse antecedente familiar. Se o pai teve também, então são 3 mais 3, são 6. Se um tio, irmão do pai, teve, mais 3, se um irmão teve mais 3, cada homem da linhagem masculina, quer dizer, do lado paterno, teve câncer de próstata, esse indivíduo, para cada homem, conta 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata. E aí começaria a fazer o exame? Aí tem que ser semestral o check-up dele, não anual. Ele tem que fazer PSA semestral e, de acordo com a mudança, o toque semestral também. Agora, doutor, não tem como prevenir, né? Esse mês, as pessoas falam assim, mês de prevenção ao câncer de próstata, mas na verdade não, é um mês para diagnóstico precoce. Isso. Você não tem como evitar. É muito interessante que a gente recebe, às vezes, pacientes que vêm de outros médicos indignados porque a vida inteira acompanharam com o médico e, de repente, viraram, num ano, deu câncer de próstata. E alguns entendem que isso vem por erro do médico. Não, justamente o check-up é anual porque a doença é silenciosa. Então, hoje eu posso não ter e daqui 6 meses eu venho a ter. Então, como é um tumor de crescimento lento, geralmente, se eu fizer um check-up uma vez por ano, eu pego esse tumor no início. Esse ano não tem, mas o ano que vem, se aparecer, eu pego no início. Eu pegando no início, eu curo esse indivíduo e ele volta a ter a sua vida normal. Ele pode levar até 15 anos para crescer 1 centímetro, doutor? Então, o câncer de próstata, ele é graduado em vários níveis de agressividade. A gente tem tumores até uma classificação chamada Gleason, até Gleason 6, até quem ache que você deva considerar isso como um tumor benigno. Nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia, em Nova York, fala que Gleason 6 deveria ser considerado benigno. É uma discussão grande na literatura. Do 7 em diante é um tumor de média agressividade. Esse tumor vai levar muitos anos para se desenvolver, para evoluir. O 8 já é mais agressivo, então o 9 e 10 a gente fala que em 1 ano, 2 pode evoluir. Então, na verdade, vai depender do grau de agressividade. Tumores grau 6 e 7 ou não vão evoluir ou vão demorar muitos anos para evoluir. Então ele não dá sintomas, é uma doença completamente silenciosa. Esse é o perigo dele. Ok. Quando começa algum tipo de sintoma, porque já está avançado. Ele só vai dar sintoma numa fase em que ele já saiu da próstata e foi para a parte óssea, por exemplo, para outros órgãos. E na próstata, os sintomas que ele pode dar são os mesmos de uma doença benigna de próstata.
Então, pelo sintoma a nível de próstata, você não consegue diferenciar se é câncer ou se é um crescimento benigno, que é muito comum nos homens acima de 40 anos. Uma vez diagnosticado, o que a gente tem hoje de mais moderno no caso do tratamento, doutor? Cirurgia? Então, a cirurgia hoje, quando você pega no início, ela é curativa. Por isso o check-up. Inclusive, a gente estava conversando sobre o câncer de mama. É interessante a gente fazer um paralelo que o câncer de próstata, ele é mais fácil de ser tratado e de ser curado do que o câncer de mama. A gente, com a cirurgia, quando a gente pega no início, a gente já resolve o problema do paciente. Se a gente pega numa fase um pouco mais avançada, a gente faz a cirurgia e se ficar alguma coisa, a gente com a radioterapia ainda consegue curar. E se ficar alguma coisa, você ainda tem um tratamento que não é quimioterapia propriamente dita. A quimioterapia você vai usar em 1, 2% no máximo dos tumores que você não conseguir controlar, mas geralmente só com a cirurgia você controla a grande maioria, somando a rádio quando necessário você controla o resto. Então é um tumor muito fácil de você tratar desde que você pegue no início. Doutor, já que o senhor falou do câncer de mama, a mulher quando ela recebe o diagnóstico, claro que o medo maior é o de morrer, né? Mas ela tem o medo de, doutor, eu vou perder minha mama, eu vou deixar de ser mulher, porque mexe com todo o lado psicológico. E no caso do homem, afeta alguma coisa no caso de uma ereção, na atividade sexual dele? Ele deixa de ser menos homem? Passa esse medo na cabeça dele, doutor? Sim, porque a gente tem duas fases do câncer de próstata, antes e depois da cirurgia por videolaparoscopia. Quando eu falo videolaparoscopia, a robótica não deixa de ser uma cirurgia por videolaparoscopia também. Então, tanto a técnica tradicional de videolaparoscopia como a robótica dão hoje uma segurança muito maior quanto à continência e à própria preservação da ereção. Antigamente, com a cirurgia aberta, a gente tinha uma média de 15% a 20% de incontinência urinária e em homens abaixo de 60 anos, 60%, 50% a 60% de impotência e acima de 60 anos praticamente 100% de impotência ou disfunção erétil, que é o termo que a gente usa hoje. Hoje com a robótica a gente praticamente quase que zerou a incontinência. Isso caiu para 2%, em torno de 2%, e a disfunção erétil caiu para 20%, 30%. Mas a gente tem que lembrar que numa faixa etária em que o homem já começa a ter disfunção erétil. Então, você não piorou muito essa disfunção. Associado a isso, melhoraram também os medicamentos, né, que hoje a gente tem para ajudar na ereção e outros métodos de tratamento para a ereção. Mas o que é importante é que a disfunção erétil absoluta por lesão do nervo hoje diminuiu muito com a videolaparoscopia. Então, você consegue contornar uma piora leve que ele possa ter na ereção que ele... E como é feita essa cirurgia? É uma cirurgia que leva muito tempo? É uma cirurgia um pouco mais rápida? Olha, a gente faz com bastante frequência, então hoje a gente leva de 2 horas a 2 horas e meia de cirurgia. O que acontece para a família que está esperando lá fora leva 4 horas, porque como é um monte de aparelhos, você leva 1 hora, 1h30 para ligar. O robô você leva às vezes metade da manhã para ligar, depende do hospital que você opera. Na Beneficência a gente tem feito por videolaparoscopia praticamente toda semana, às vezes 1, 2 vezes por semana. O tempo médio de cirurgia é de 2 horas, no máximo 3. O tempo do paciente em sala, aí sim, vai para 4 a 5 horas, né, entre anestesiar, preparar a aparelhagem. Mas o grande ganho é que ele sai no dia seguinte do hospital. Então, raramente ele fica internado 2 dias. Geralmente você opera num dia, dá alta no outro. Esse paciente antes ficava 4, 5 dias internado. Você tira a sonda dele com 5 dias a 1 semana. Antes ele ficava 14 dias com sonda. Já tive a surpresa de paciente vir aqui para tirar a sonda ele dirigindo o carro. Nossa! Então a gente às vezes tem até que segurar os pacientes porque eles saem tão bem do hospital no dia seguinte que eles acham que podem fazer tudo, né? E após a cirurgia, para ele ter uma vida normal, leva algum tempo, algumas restrições? Olha, a gente pede que para grande... Ao trabalho, se ele faz uma academia, pegar peso... Eu já tive paciente que com 4 dias voltou a trabalhar, né? Claro que são pacientes que não exercem funções que necessitem de grande esforço físico, né? Mas que use um teclado, uma mesa, que dê ordem, por exemplo.
Agora, para voltar a fazer grandes esforços, esporte, coisas assim, a gente pede um mês. Para dirigir, 15 dias. Mas muitos com uma semana tiram a sonda, já saem por aí, já saem andando na praia, já saem dirigindo. Porque a videolaparoscopia, ela teve grandes ganhos. A lesão é menor, o tecidual, o trauma, então, tecidual. O corte, são cortes pequenos, como uma vesícula, praticamente, um pouquinho mais talvez, um corte é mais pequeno também. O sangramento é quase que zero. A gente faz quase 10 anos essa cirurgia. Não lembro de ter precisado dar sangue para uma cirurgia dessa, por vídeo. Então, assim, o paciente sai muito bem, ele volta rápido para relação. Tem paciente com 15 dias já voltou a ter relação, mas geralmente a gente pede que relação e esporte mais pesado, um mês. Certo. Quando você fala em robótica, só para quem não sabe, ainda não conseguiu se atualizar, o que vem a ser cirurgia com robótica, doutor? A robótica, né, é interessante que muita gente acha que o robô opera. Quem opera é você. O que muda é que é uma cirurgia de videolaparoscopia em que o robô você pode usar até 6 braços. 2 você usa para operar, mas os outros 2 fazem o papel do auxiliar. Porque quando você opera por vídeo, o auxiliar ele fica dirigindo a câmera de cirurgia para onde você vai. Então ele ajuda a segurar uma pinça, apresentar um lado, mexe a câmera para lá e para cá. Isso você consegue posicionar a câmera de maneira fixa com o robô, de maneira que não tem o tremor do ser humano normal, né? Que toda hora a gente dá bronca no auxiliar, e você ajeita com o outro braço do robô para afastar, que é o trabalho do auxiliar. E você trabalha os braços do robô num joystick. Então é uma coisa assim muito delicada, mas que para o cirurgião é muito mais cômodo. Você opera sentado, você não tem desgaste nenhum, a mão do robô gira 360 graus. Então todo aquele treino que você tem para vídeo é muito mais complexo do que o que você tem para o robô. Porque na videolaparoscopia você tem movimentos que você tem que treinar muito. Por exemplo, para você fazer uma sutura que é dar pontos, você leva muito tempo para se tornar rápido, que é difícil esse treino. No robô não. A mão do robô gira 360 graus, você faz isso com muito mais facilidade. A gente costuma dizer que é necessário 100 videolaparoscopias para você estar bom e 10 robóticas para você estar bom. Então, é muito mais fácil aprender com o robô. Doutor, começa com os 40 anos, mas eu tô com 80, sempre fiz, nunca deu nada, já tô com 80 anos, não preciso fazer mais. E aí, até que idade? Excelente pergunta. Eu sempre falo sobre isso, porque a medicina tudo funciona por estatística. 80% dos homens com 80 anos, se fizerem biópsia, vão ter câncer de próstata. Porém, só 6% vão desenvolver a doença. Os pacientes com 90 anos, 100% vão ter biópsia para câncer de próstata. Quando eu falo 100%, é 98%. Vão ter biópsia positiva para câncer de próstata. Mas menos de 1% a 2% vão desenvolver a doença. Isso é muito importante, porque às vezes você pega um paciente com 80 anos, o PSA dele sobe, ou o toque tem alguma alteração, aí você fica em dúvida se você faz a biópsia ou se você não fala nada. Por que isso? Porque esse indivíduo você pode só acompanhar. Se o PSA começar a evoluir, aí você faz a biópsia, vê o grau tumoral, para ver se você trata. E tratar esse indivíduo geralmente não é necessário usar cirurgia. Eu falo isso porque, veja, só 6% vão desenvolver a doença de um universo de 94% que vão ter uma biópsia positiva e não vão precisar tratar. Então, a conduta para um indivíduo de 80 anos com câncer de próstata, geralmente é observação. Você só vai tratar se você perceber que esse tumor se desenvolve. Por que isso acontece? Isso acontece, é uma discussão enorme na literatura, mas se acredita que seja pelo envelhecimento do tecido prostático que muda de característica. Então, o patologista não consegue mais afirmar que isso é câncer ou se é tecido prostático alterado pela idade. Mas a estatística de evolução mostra que 94% dessas biópsias não vão evoluir. Então, isso é importante. Certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui pela primeira vez no Beneficência na TV. Então, deixar recado para os homens, que é muito importante, faça o seu diagnóstico precoce, faça o exame, não precisa ter medo, é tranquilo esse exame, né, doutor? Tranquilo e rápido demais. Então, tá certo. Queria que o senhor deixasse, então, um recado para aquele homem que está com medo de fazer ou aquele que já recebeu um diagnóstico.
Olha, é muito importante que o homem saiba que 35% das vezes você consegue um diagnóstico de câncer de próstata só com o PSA, 25% com toque, mas quando somos dois, 45%. Então, naquele indivíduo, eu sempre falo que não quer fazer o toque ou que tem medo, você pode fazer um PSA só. Se esse PSA vier alterado na evolução, aí você vai ver que é necessário o toque. Mas não deixe de ir ao urologista por medo do toque. Primeiro, é um exame simples e muito tranquilo. E segundo, a gente pode adiar o toque. Entende? Não pense que você é obrigado a fazer o toque, mas você é obrigado a fazer o PSA, fazer outros exames que já vão dar algumas informações e de repente a gente pode deixar para o toque naquele indivíduo que não quer, só num ponto extremo em que é muito necessário. Bom, você acompanhou a entrevista com o Dr. Paulo Dibi. Fique atento, homens. É importante fazer o diagnóstico, fazer o exame de próstata, assim você evita problemas futuros. E agora você confere a segunda parte do Outubro Rosa, realizado aqui na Beneficência Portuguesa. Segundo dia da semana Outubro Rosa aqui da Beneficência Portuguesa, a palestra de hoje, uma experiência que alerta. Eu vou conversar com ela, que é conselheira tutelar, ex-paciente de radioterapia aqui da Beneficência Portuguesa e foi a nossa palestrante Tati Branco. Tudo bem, Tati? Fala um pouquinho, uma experiência que alerta, conta um pouquinho pra gente aí da tua experiência. Oi, então, eu gosto de falar sobre essa experiência, usar esse termo justamente porque eu consigo mostrar na minha linha do tempo, as minhas fotos, como foi, desde o momento em que eu estava no melhor momento da minha vida. Você tinha acabado de ser mãe, né? Tinha acabado de ser mãe, então tinha casado recentemente, acabado de ser mãe, me tornado conselheira tutelar, então estava no melhor momento da vida e de repente veio o diagnóstico, então eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas se identificam, né? Independente do momento de vida que a gente está, de repente a gente pode ter um diagnóstico ou uma notícia que pode nos abalar, né? Então, sobre isso que eu gosto de mostrar, a vida real, a família, o filho e como nós, como mulheres mesmo, com essa sentença, a gente consegue passar por cima e levar tudo de uma maneira que a gente possa hoje chegar aqui e falar, venci, estou bem. Durante a sua palestra, foram até alguns comentários de alguns colaboradores aqui da Beneficência, da tranquilidade, da paz que ela passa conversando, tanto na palestra quanto estava conversando com ela antes da entrevista, e realmente essa tranquilidade. Mas na hora que você recebeu o diagnóstico, como você falou, você estava abaixo dos 40 anos, o que passou na tua cabeça na hora que você recebeu? Poxa, mas eu sou tão jovem, eu acabei de ser mãe, meu filho tem 1 ano, como é que ficou a tua cabeça? Quando eu recebi, eu tinha 40 anos, eu sempre tive o hábito de me cuidar, fazia sim o autoexame, mesmo nova, e aí, na verdade, como eu amamentava, e aí a gente fica analisando, avaliando como é que tá a mama, o leite e tudo, e aí foi nessa hora que eu percebi. Então é uma coisa que, de repente, a gente já sabe que pode acontecer, porque é uma estatística, né? Então, não é uma coisa assim que eu fiquei tão desesperada, meu Deus, como foi acontecer comigo? Não, a gente sabe que pode acontecer. Então, foi nessa hora que me deu uma certa preocupação. E aí, quando eu fui fazer o exame, foi realmente constatada a questão, né, do diagnóstico do câncer. Foi um baque, porque eu sabia que eu enfrentaria grandes coisas, mas eu sabia também que eu tinha, ao mesmo tempo, que eu tinha que ter minha cabeça no lugar, porque eu tinha um bebê de 1 ano, e eu sabia que eu ia precisar estar bem para poder continuar exercendo a maternidade acima de tudo. Que experiência você traz disso tudo para a sua vida? Sim. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito grata pela vida, muito grata pelos detalhes, muito feliz. Mas quando a gente passa por uma situação dessa, a gente quer ter mais tempo de qualidade com a família, a gente quer ter mais afinco no nosso trabalho, se importar mais com as coisas, né? E se cuidar muito mais. Quando eu descobri o câncer, fiquei muito triste, né? Mas
tive uma força muito grande que veio, eu acredito que foi de Deus, para cuidar da minha filha, de ver meu neto crescer. E graças a Deus estou no melhor hospital, Benê, né, a Beneficência Portuguesa. Agradeço a todo mundo que faz parte desse hospital, que quando eu venho aqui sou muito bem atendida. E só tenho a agradecer. Peço ao Papai do Céu que ilumine essas pessoas por mim. E hoje a oportunidade de ser lembrada, de ser homenageada através de um desfile aqui da Beneficência. Foi uma alegria muito grande, foi felicidade total e nunca imaginei que isso poderia acontecer isso comigo, mas estou muito feliz por vocês, por todo mundo que faz parte dessa campanha linda, maravilhosa. Participar foi bom para incentivar outras mulheres a fazer o autoexame antes, para não ter um problema maior de quimioterapia, virar um câncer. E graças a Deus eu descobri antes e hoje estou aqui para representar todas as mulheres, né, guerreiras, que passou por vários problemas de nódulo no seio, e agradecer a Beneficência Portuguesa pela minha passagem, que eu tive a atenção de todo mundo, tanto na hora da cirurgia até a recuperação, fui muito bem atendida e obrigada mesmo por todos aqui da Beneficência Portuguesa. Depois do exame diagnosticado do câncer, muitas pessoas falavam para mim, né, Soraya, quando começar o tratamento é horrível, você vai ficar muito ruim, você vai ficar deitada, você vai vomitar, você não vai conseguir fazer nada. E então eu falei assim, não vou ser assim. Fui para quimioterapia. E fiquei pensando comigo, né, o que eu vou fazer agora para não passar mal? Vou fazer tudo ao contrário, que nada, não vou deitar. Eu cheguei em casa, almoçava, ia limpar minha casa inteirinha, no dia seguinte acordava, ia para academia, e assim foi minha rotina, sempre. E eu queria agradecer a todas as enfermeiras aqui, o pessoal da Benê, né, que cuidaram muito bem de mim. Né, que eu até achei que fosse um tratamento muito, mas pessoal, tudo maravilhoso, amém, muito obrigado a todo mundo daqui. Mas mudou muito meu jeito de ser. Eu acho que hoje em dia, um negocinho, uma florzinha, eu dou valor, entendeu? Então, amar as outras pessoas, eu acho que isso é muito importante. Mais uma palestra aqui no segundo dia da Semana Outubro Rosa. Eles que fazem um trabalho muito bonito aqui de voluntariado, a ONG Tchau Dodói, levando alegria, levando amor, levando música, não só para os pacientes oncológicos, mas também para pacientes de UTI, das alas, de hemodiálise. E eu vou conversar com a Karina, ou melhor, com a doutora Spoletta, que vai contar um pouquinho como é que começou esse trabalho de vocês virem para cá, para a Beneficência, e estar fazendo esse trabalho voluntariado. Nós começamos em 2015, quando a ONG foi criada, até que surgiu a oportunidade, um convite da Benê em 2016, para a gente fazer um trabalho voluntário aqui dentro. Então a gente começou fazendo um sábado por mês, fazendo o hospital inteiro, todas as alas, até que surgiu o convite para fazer a parte de oncologia e a hemodiálise também. E aí a gente começou a fazer no sábado, uma vez por mês, terça também, e de vez em quando a hemodiálise solicita e a gente vem. Como é que é ir para um paciente oncológico? Como é que eles recebem qual é a recepção deles? Geralmente o paciente oncológico está muito debilitado mesmo, principalmente na químio. Eles estão lá recebendo a medicação e tal, então a gente chega e canta e sempre é levando uma alegria para eles, né? Então eles acabam esquecendo aquele momento de tristeza, né? Na radioterapia, eles ficam todos sentados, então eles nunca estão esperando a gente chegar. Então quando a gente chega, é sempre uma emoção para eles. É um mundo da mágica mesmo. A gente chega e eles já levantam, a gente brinca com eles de fazer cabeça, ombro, joelho e pé, todos fazem. É muito bom mesmo. Então a gente, quando vem fazer a oncologia aqui no hospital, a gente faz a entrega de máscaras para os pacientes oncológicos. Ela pode falar um pouquinho sobre o projeto dela. Adriana, conta um pouquinho então, o que é esse projeto, o que é essa missão Beija-Flor? A nossa missão, ela visa levar um
pouquinho de alegria, leveza, uma autoestima para todos aqueles que estão em tratamento oncológico ou transplantados. A maioria são em tratamento oncológico. Para eles se protegerem, são máscaras reutilizáveis, são todas feitas em algodão, então ela pode ser higienizada para que eles usem no transporte público, dentro do hospital, para uma consulta, numa festa, para que eles não tenham contato com vírus e bactérias, para que eles protejam a própria saúde. Então, no caso, essa máscara, mostra. Leandro, dá para você pegar para mostrar? E aí você entrega essa máscara, então, para os pacientes? As máscaras são entregues gratuitamente, a gente tem tamanhos diferenciados, desde o bebê até os adultos, femininos e infantis, e a gente entrega gratuitamente. Aqui na Beneficência pela ONG Tchau Dodói ou pelas nossas redes sociais, entrando em contato, a gente acaba enviando para todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de ver a história de cada uma que desfilou ontem, né, no primeiro dia. Mas ontem eu confesso que eu vendo o desfile, eu estava fazendo as fotos e eu me emocionava. Então é difícil. Como é que é o controle emocional de vocês? Para a gente encerrar essa entrevista, cada um vai falar só um pedacinho. Como é que vocês têm esse controle? Porque vocês têm que ter um controle emocional, né? Como é que vocês trabalham isso? Eu acho que na verdade é você fazer o seu papel, você não buscar nenhuma identidade, perder realmente esse sentimento de proximidade, mas manter o amor e o contato com a pessoa. Se você tentar resgatar, nossa, como é que é essa pessoa, você sofrer o pesar do outro, você acaba ficando também emotivo e você vai acabar chorando dentro de uma atuação. Eu acredito exatamente como o doutor falou. Bom, o nome da ONG já é Tchau Dodói, né? Então eu acho que a gente já entra naquele espírito de que nós estamos aqui só para dar tchau. É só alegria agora. Depois, não sabemos nem com a gente que somos voluntários. Mas nesse momento exato é o Tchau Dodói. Então se é para dar tchau, a gente vem com muita alegria, muita energia e bola para frente. A gente quer ver sorriso no rosto. Terceiro dia aqui da semana Outubro Rosa na Beneficência Portuguesa, tivemos a missa de ação de graças e agora uma palestra com a doutora Sueli, que é oncologista aqui da Beneficência. Eu vou conversar com ela, doutora, existe uma forma de definir o que vem a ser o câncer mesmo? O câncer, com esse nome câncer, são mais de 100 doenças que estão associadas. São mutações que ocorrem no nosso DNA, no nosso RNA. É como se você pensa num ovo frito, em que você tem a parte da membrana do ovo, que é aquela mais torradinha que a gente gosta, a parte da clara, que é o nosso RNA, que é a parte, e o DNA, que é a nossa gema. Então, todas as alterações nessas três fronteiras vão levar ao câncer. Podemos prevenir? Podemos sim. É como eu conversei, 60% dos cânceres em adulto, você em fases iniciais e fases intermediárias, você consegue a cura. Se você tiver mãe, história familiar de câncer de mama, você já vai acompanhar com o ginecologista, já vai se examinar, já vai fazer um ultrassom e você vai conseguir fazer o quê? O diagnóstico precoce. Doutora, obrigada pela sua participação. Eu quero marcar um dia para a gente estar conversando melhor. Vamos lá. Mas vamos deixar um recado então, porque vamos prevenir. Quem tem histórico na família, pai ou mãe, com algum tipo de câncer, tem que prevenir. Isso. E a pessoa, eu sempre falo, a gente tem que conhecer a nós mesmos. Tem que conhecer o nosso corpo. Porque fica lá um anjinho aqui no nosso ouvido falando, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Acredite nisso e vai atrás. Bom, Beneficência na TV fica por aqui. Então, olha, não esqueça, você homem que assistiu o programa, quer rever essa matéria, o endereço está aparecendo no seu vídeo. Clica lá no nosso site ou na nossa página e você pode estar acompanhando essa ou outras matérias já exibidas aqui no Beneficência na TV. E você não esquece, mulheres, levem seus homens para fazer o exame de toque, para fazer a prevenção, o diagnóstico precoce. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Cuidando da saúde da gente.